E hoje é terça-feira, depois da super quarta, dia do quê? De ata da reunião do Comitê de Política Monetária. O Banco Central divulgou o documento mais cedo e mostra que o colegiado discutiu mudar o balanço de riscos para a inflação ao citar a necessidade de uma política monetária mais restritiva. A gente separa alguns dos destaques do documento. Assim como na reunião anterior, o comitê mais uma vez debateu alterações mais amplas no balanço de riscos para a inflação. Por um lado, a demora na resolução da guerra, com informações incompletas e consideradas contraditórias, aumenta a possibilidade de impactos duradouros na economia e nas cadeias de produção e distribuição. Por outro lado, o BC cita que a duração do conflito até este momento pode ter sido suficiente para materializar alguns riscos, sendo mais evidente da desancoragem adicional das expectativas de inflação para horizontes mais longos, em particular para 2028. Nesse contexto, o comitê reafirma o compromisso no combate aos efeitos de segunda ordem do choque de oferta de petróleo e derivados, além de defender serenidade para reunir mais informações ao longo do tempo em um cenário de incerteza. Segundo o documento, as últimas divulgações de inflação, tanto no varejo como no atacado, mostram sinais claros dos efeitos da guerra. No cenário de referência, considerado pelo Banco Central, as projeções para a inflação acumulada neste ano estão em 4,6%. Apesar de desancoradas essas expectativas, o Copom considera que os eventos recentes não impedem a continuidade dos cortes. Na semana passada, o BC cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, mas o documento foi encarado como sendo um sinal de que os cortes vão seguir neste mesmo ritmo. Para analisar este documento e o que pode acontecer com os próximos passos da nossa política monetária, chegou a hora dela, Lucinda Pinto, que ontem faltou aqui no trabalho, mas hoje está de volta e vai destrinchar a ata do Copom. Boa tarde, Lucinda. Boa tarde. Eu não sabia que você vinha na Kagawa, por isso que eu nem vim. Entendi. É mentira, eu sabia. Entendi. Ela estava gravando uma entrevista do Capital Insights. Quinta-feira, um baita convidado. Amanhã vocês vão saber quem é. Não perca. Ótimo convidado, é isso mesmo. Mas me conta, Lu, qual a sua leitura da ata do Copom? A dose de 0,25 veio para ficar, não dá. A guerra impede qualquer tipo de ousadia do Banco Central? Naka, eu diria até mais. Eu sinto que esta semana, nesses últimos dias, o nível de tensão com o conflito e com o seu impacto sobre a inflação até aumentou. Então, essa ata realmente não dá espaço para uma aceleração, obviamente, acho que isso está muito claro, mas os economistas têm discutido realmente se o Copom não deveria ter mudado aí o seu balanço de riscos, trazendo uma preocupação adicional com o efeito da inflação ou com o comportamento da inflação, e essa é uma coisa que talvez venha a acontecer, porque o que ficou muito claro aí nos últimos dias é que esse conflito escalou. Então, o nível de tensão e de preocupação se tornou muito mais agudo agora. E isso fica muito claro quando a gente olha para o comportamento dos juros, aqui no Brasil, juros futuros, mas também os juros dos treasuries ontem estressaram bastante. A gente viu um movimento de alta das taxas, a ponto do mercado começar a colocar de novo na curva a possibilidade de um aumento de juro pelo Fed em 2027. Que é uma coisa que tinha perdido um pouco de força. Então, esse cenário vai provavelmente deixar dúvidas sobre o cenário que os economistas estão traçando agora para o tamanho do ciclo de corte de juros. Então, essa ideia de 13% talvez seja colocada em xeque daqui para frente. Em termos de transmissão dessa onda inflacionária gerada pela guerra, é correto dizer que quanto mais tempo leva esta guerra, ainda que o preço do petróleo fique ali, perto dos $100, como a gente tem visto atualmente, quanto mais tempo paradinho nesse patamar, mesmo que ele não oscile ali, maior e mais profundo será o impacto na inflação? Sem dúvida, tem gente que acha que permanecer em $100 por muito tempo, isso sim traria um risco de um impacto até mais grave, caminhando ali para a tal da estagflação, né? Então, a gente tem que sempre pensar que, no fim das contas, o que importa é o tal do preço médio. Então, quanto mais você estende, quanto mais o petróleo se mantém ali nesse nível de $100, mais grave é o efeito para a inflação. Agora, Naka, é muito importante a gente observar
que a gente tem visto e falado muito sobre a história do Brasil ser de alguma forma beneficiado, estar protegido. Isso se percebe no comportamento do câmbio, no Ibovespa de alguma forma. O Ibovespa até fraquejou nos últimos dias, mas está ali com folga assim, dos 180 mil pontos. Mas os juros estão contando uma outra história. E a gente precisa olhar para esse nível, o comportamento da curva, né, o juro ali de médio prazo especialmente, porque esse está contando uma história de bastante preocupação dos investidores. Então, quando a gente diz aqui, alguns temas estão ficando em segundo plano, a questão fiscal, então, no juro, essa história está melhor contada, está mais clara. O que está prevalecendo, o que importa para o mercado nesse momento é o conflito, a alta do petróleo e o que isso pode produzir sobre a inflação e sobre a atividade no mundo. Mas começa ou já vem ganhando força uma preocupação muito grande, sim, com o que mais pode ser feito do ponto de vista fiscal aqui, pensando nessas bondades do governo com foco na eleição. Então, esse desenrola, ele traz alguma preocupação, não é uma coisa, não é uma calamidade, porque a gente está falando ali do governo destinar 2 bilhões de reais do FGO, o Fundo de Garantia de Operações, como suporte, né, um seguro para essas novas operações, fruto das renegociações que os bancos vão fazer. A gente já sabe que boa parte disso que vai ser renegociado não vai ser pago. Então, vai ter um dinheiro que vai sair do FGO. Tem gente que fala em 60%, tem instituição financeira que acredita que vai ser 90%, mas não é um impacto tão gritante. O problema é perceber que essas medidas que estão sendo adotadas não surtiram efeito ainda. Então, o que o mercado está se perguntando é o que mais pode vir, o que mais pode acontecer. E isso deixa todo mundo bastante cauteloso e onde a gente consegue fazer essa leitura é na curva de juros. Ontem, Lucinda, a Pesquisa Focus trouxe uma mudança importante, que é, pela primeira vez em muito tempo, a expectativa para a taxa Selic no fim de 2029 passou a 10%. Então, o mercado financeiro ontem, na Pesquisa Focus, indicou que, olha, juro de 1 ponto percentual, de um dígito, nessa década, no way, não vai ter. Uma leitura possível desse cenário é que, olha, independentemente de quem ganhar nas urnas em outubro, seja a reeleição do presidente Lula, seja a eleição da oposição com Flávio Bolsonaro, não vai ter uma grande mudança em termos fiscais. A eleição e a possibilidade que cresceu ao longo dos últimos dias de troca de poder pode não ter um efeito tão grande ou positivo no fiscal? É interessante pensar sobre isso, né, Naka? Parece que essa eleição ela não é binária, como foram as anteriores. Então, talvez até por isso a gente não esteja vendo grandes reações no mercado, porque não parece mesmo que a gente esteja contemplando 2 cenários, um de grande responsabilidade fiscal e outro de uma grande tragédia fiscal. O que parece é que tem um candidato que a gente já sabe como é que opera, que tem uma visão aí mais expansionista mesmo, o jogo é esse, inflação um pouco mais alta, e é isso. E tem outro que a gente não sabe direito, alguns querem acreditar que ele vai ser obrigado a fazer algum ajuste fiscal, mas acho que a confiança nesse cenário ela é pequena, porque senão a gente já teria visto o preço. Alguma coisa a gente já teria enxergado. E acho que essa sua leitura aí sobre o cenário que está sendo traçado, diante de pesquisas que mostram chances muito parecidas entre os 2 candidatos, acho que é isso que essa fotografia está mostrando. Realmente uma leitura de que está todo mundo dizendo que algum ajuste fiscal será feito, mas talvez ele não seja o ajuste que abrirá o caminho para uma queda expressiva de taxa de juros. E isso, Naka, vai ter um impacto, obviamente, na nossa capacidade de reação de atividade, né? Então, vai nos manter aprisionados aqui nesse crescimento medíocre que a gente tem tido e com empresas sofrendo e bolsa diminuindo de tamanho, né? A gente tem visto tantas empresas fecharem seu capital, porque é muito curioso, né? Porque a gente vê recordes, dinheiro de estrangeiro chegando, mas a verdade é que a bolsa está encolhendo, a gente tem cada vez menos setores representados, então um juro de 2 dígitos conversa com esse ambiente.
Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado pela conversa. Obrigada, Até Marta. amanhã. Até amanhã.